O nosso convidado é um exemplo de transformação e empreendedorismo, de professor de jiu-jitsu, a médico renomado. Ele fundou o Espaço Volpi, uma clínica referência em nutrologia e dermatologia em São Paulo, com foco em medicina de performance e longevidade. Ele atende até 800 pacientes por mês. Uau. Seja muito bem-vindo, doutor Thiago Volpi, um médico que inspira e transforma a medicina integrativa. Eu agradeço a vocês o convite e espero que eu possa agregar bastante coisa para quem está nos assistindo aí. Mas, Thiago, que história é essa de jiu-jitsu? Você foi jiu-jitseiro? Fui. Eu lutei jiu-jitsu dos meus 14 aos 25 anos. Legal. Cheguei a competir na faixa preta e só abandonei o jiu-jitsu porque foi quando eu me formei e comecei a me dedicar para a especialização em nutrologia e para montar minha clínica. E é importante citar, esses pacientes que são atendidos no Espaço Volpi, eu tenho uma equipe de médicos. Não sou só eu que atendo esses É porque isso que eu ia perguntar. Falei, o que esse exato. homem faz? É tipo, entra e fala assim, toma isso aqui, tchau, próximo. 800 pacientes. Mas não, é uma equipe toda. Exatamente. E a sua clínica atende 800 Exatamente, pacientes. tá? Só na parte da nutrologia, nossa média é 35 a 40 pacientes dia. Caramba! Tá? Então a gente vai estar falando aí de mais ou menos entre 350 entre 700 a 800 na nutro. Aí tem mais os pacientes da dermato que já é um pouco menor. Você se formou em medicina e por que você escolheu nutrição e também, você falou, dermatologia e também a alta performance? Muito bom. A minha especialidade é a nutrologia. Legal. Eu sou médico nutrólogo. No entanto, por que eu escolhi essa área? Essa área trabalha muito com medicina preventiva. E eu quando era muito jovem, eu tinha prometido para uma avó, eu cresci com meus avós, porque meus pais ainda faziam faculdade quando eu nasci, e eu tinha prometido para ela que eu ia cuidar dela e fazer ela ter 150 anos. Obviamente que ela falou, legal. Larga de besteira, menino. Todo mundo Você não vai dar, meu neto! Mas aquela motivação fez eu ir para medicina, aquela motivação fez eu ir para nutrologia, que eu trabalho muito com medicina preventiva, com a parte de emagrecimento, que hoje todo mundo precisa emagrecer, é ser mais longevo. E aí, por que a parte de performance? A parte de performance é por um alto interesse pessoal. Eu comecei no Espaço Volpi, comecei a crescer, depois tive alguns outros empreendimentos, eu tive mais de 15 clínicas de depilação a laser. Olha. Então, para ir cuidando de tudo isso, chegou uma hora que eu falei, estou estafado, estou cansado, e comecei a pensar, eu quero produzir mais sem estragar a minha saúde. E comecei a me aprofundar, ver os estudos, ver tudo que pode melhorar a produtividade de alguém. E acabei hoje, sou procurado por vários empresários, etc., que querem melhorar a produtividade. Isso resultou até, eu sou professor no G4 Educação hoje, dou aula para inscritos sobre produtividade e alta performance. Doutor Thiago, eu percebo que a saúde e qualidade de vida é um tema que cada vez mais está em evidência. E nos últimos tempos a gente tem visto uma popularização do consumo de vitaminas, suplementos, uma coisa que era super comum nos Estados Unidos há anos. Isso vem se tornando popular a cada dia aqui no Brasil. Como você tem visto hoje, por exemplo, o crescimento do mercado em nutrologia aqui? Bom, vamos lá, o mercado de suplementação, ele está crescendo porque as pessoas que suplementam acabam tendo uma melhor saúde. Para a gente dar alguns exemplos, nosso solo é pobre em magnésio, tá? A creatina, que as pessoas acham que é só para fazer musculação, a creatina melhora a nossa cognição também, previne demências em idades mais avançadas. Então, as pessoas estão começando a conhecer mais sobre suplementos. E hoje a gente está vivendo uma época em que o wellness, o fitness, está crescendo muito, tá? Hoje em dia tá muita coisa, não só ele crescendo de maneira individual, mas comunidades todas se formando em wellness. Vocês já ouviram falar que o Strava, um aplicativo de corrida, é o novo Tinder? Porque as pessoas vão lá se encontrar em corridas, em competições. Então as pessoas estão tendo consciência que a suplementação pode ajudá-las. E outra coisa, o mercado de nutrologia são quase 1000 médicos que se formam todo ano com algum tipo de especialização ligada ou à nutrologia, ou endócrino, ou à medicina esportiva. Então nós temos mais profissionais hoje com condição de atender essa população. Doutor, importante, para além dos conselhos técnicos, Sim, que nós compartilhamos aqui toda semana, o que inspira muito quem nos assiste é a história empreendedora da pessoa, do personagem que está aqui, da personagem que está aqui. O seu meio, os médicos, eles não são treinados, não são ensinados a empreender. É comum nós ouvirmos deles esses relatos de que eles não sabem nem como fazer, por onde começar. Nós estamos embarcando agora para Balneário Camboriú, na quinta-feira, quinta e sexta, nós teremos um evento lá, inclusive com médicos, um MBA voltado para isso. Então eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Como é que você decidiu empreender? Quais foram os ahams, as fichas que caíram que você pode compartilhar da sua jornada com este médico que nos assiste agora?
Desde muito cedo, eu sempre gostei de história de empresários, eu lia biografias de empresários quando eu era criança, então sempre tive essa vontade de ter minha própria clínica. 2011 foi quando eu montei a primeira clínica, comecei a atender em 2007. 2011 montei uma clínica de 140 metros quadrados. Foi quando eu comecei a tentar entender um pouco mais da parte de gestão. Em 2013 eu abri uma clínica maior, 600 metros quadrados. E foi nessa época que eu entendi que eu precisaria me tornar um empresário para ser um médico melhor. Porque eu tinha muitos pacientes, meus pacientes iam na clínica, horário era bagunçado, a gente não tinha um pós-atendimento, nós não conseguimos falar com o paciente para que ele cumprisse as coisas que nós propunhamos na consulta. E aí foi quando eu comecei a ir para curso, comecei lá, cursos Pequenas Empresas, Grandes Negócios, depois eu fui fazer uma pós-graduação na GV, Gestão de Clínicas e Hospitais. Agora, qual que foi um grande salto para mim, tá? Foram 2 episódios. Primeiro, eu atendi um paciente, chamado Igor Moura, ele era dono da Espaço Laser, tá? E ele falou assim, cara, eu entendo muito disso, eu comecei a conversar com ele e decidi começar a abrir franquias da Espaço Laser, que eu queria aprender mais para trazer para o meu negócio. Foi um negócio de muito sucesso, eu abri 15 clínicas entre 2017 a 2021, vendi essas clínicas em 2021 para o próprio Igor, tá? E foi um momento na minha vida que eu pude pensar assim, agora estou tranquilo financeiramente, né? Meus rendimentos já conseguem pagar meu estilo de vida. Então, eu aprendi muito com ele e aprendi ali na abertura das clínicas, mas é importante falar. Final de 2018 para 2019, eu quase quebrei. Tá? Então, assim, meus investimentos todos estavam em garantia das máquinas que eu tinha comprado para as clínicas e a gente calculou mal o fluxo de caixa, nossas clínicas todas estavam dando lucro no seguinte sentido, a gente faturava 200 de uma clínica, ela custava 120, só que esse 200 era pago em 10 vezes de 20, então a gente tinha que ter capital para colocar. Então, primeira dica aí, não esqueça de olhar o fluxo de caixa. Então, quase quebrei, mas deu tudo certo. A gente conseguiu vender parte do nosso grupo. Era eu e mais um sócio, e a gente vendeu daí 20% para um terceiro e não quebramos, graças a Deus. E aí, depois disso, o que também me levou muito aprendizado? Eu sempre, quando eu via grandes empresários, assim, eu tendo muitos empresários na minha agenda, o que eu fazia? Eu riscava o horário seguinte. Porque eu falava, cara, eu vou atender o cara, depois já vou puxar uma consultoria aqui para aprender um pouquinho mais. Puxava um bate-papo. Isso explica como é que as consultas são tão longas. Sem dúvida. Quem era empresário já cancelava o próximo, remanejava o próximo paciente para poder falar. E comecei a atender Thales Gomes e Alfredo Soares, que eram do G4. E toda vez eu virava pro Thales e, Thales, isso. Um dia ele virou para mim assim, Volpe, eu vou começar a fazer um curso, foi na primeira edição do G4. Vou começar a fazer um curso, vai lá, para de mexer o saco aqui, já percebi que toda vez que eu venho, você fica querendo uma consultoria. Fiz o curso deles e essa ambiência, estar no meio de empresários foi muito bom. E foi isso que eu tentei hoje trazer para a medicina. Em 2021, eu vendi essa empresa, aí montei uma empresa educacional para médicos, que até mais do que a parte clínica, eu ensino como o médico vai fazer a gestão de sua clínica, como captar pacientes, como aumentar o ticket médio, gestão, liderança, vendas. E hoje eu tenho, então, tanto tive curso, eu tenho um grupo com 900 pessoas, que são meus alunos nas minhas aulas, e tenho uma mentoria que aí é um pouco mais high ticket, que tem 40 pessoas, que esses eu tô do lado, eu tô de mão dada. Quero explorar mais esse seu lado aqui, que é esse que é o ponto que eu queria pegar, né? Claro que a ambiência tá com Alfredão, com Thales, com Nardon, com aquela galera toda excelente, a galera do G4, sempre um abraço para eles. Isso é muito legal, é legal, mas é óbvio que parte da sua vida foi estudar. Sim. Senão você não teria se tornado um médico, um nutrólogo, ter tudo isso. Mas chegar ao ponto de compartilhar, transbordar isso para frente é um novo passo. Obviamente, também quando a gente ensina, eu como educador também gosto de educar, porque eu também estou aprendendo. Mas transformar isso num negócio já é um terceiro grande passo. Como foi? Eu entendo que você estava lá conversando com o Nardon, com o Thales, com o Alfredo, via eles convidando, entrou na ambiência, entrou na Espaço Laser, transformou num negócio. Mas como é que foi para criar o seu primeiro curso, a sua primeira mentoria, e como é hoje ser essa referência para tantos médicos? 2021, quando eu vendi esse grupo de clínicas, saiu uma notinha até na revista Exame da nossa venda, foi uma venda significativa, foi a maior compra da Espaço Laser depois que eles abriram capital na bolsa, tá? E aí, vários médicos começaram... Pô, Thiago, eu já tinha uma autoridade grande pelo Espaço Volpe. Espaço Volpe eu já formei mais de 15 médicos, 7 continuam comigo. E aí médicos começaram a me perguntar, Thiago, como você faz isso? Como você faz aquilo? Como você faz isso? Aí um médico que já fazia cursos pra mim, falou pra mim, vamos montar um curso juntos sobre gestão? Aí eu fiz o primeiro curso e não esperava um grande sucesso e a gente teve 120 pessoas participando do curso. Foi muito bom.
No outro ano fiz o curso novamente, mas aí o que eu percebi? Eu dava um curso, os médicos aprendiam, falavam muito legal, mas eu percebia que dos médicos no curso, poucos deles conseguiam implementar tudo. Eu entendi que teria que fazer alguma coisa diferente. Então, eu conversei também com o pessoal do G4 e falei, vou tentar me aproximar com pessoas de educação. Eu gosto muito de estar cercado de pessoas que sabem mais do que eu. Então, aí eu busquei Clex Club, que é do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, também tem alguns grupos do Gel, porque são grupos mais voltados para a educação. E foi lá que eu comecei a aprender como que eu consigo ensinar melhor. E aí eu peguei toda a didática, que foi isso que eu montei essa mentoria, e tem os 900 alunos que eu dou aulas aí uma vez por mês para eles, e a mentoria a gente tá toda semana junto, tá? É muito gratificante olhar para um médico e ele falar para mim, Thiago, você mudou minha vida. Eu já via isso como nutrólogo, né? Então, nós nutrólogos, a gente muda a vida das pessoas. As pessoas emagrecem, elas passam a ter mais disposição, mais libido. Só que eu ver um colega meu falando para mim, Thiago, você mudou minha vida. Cara, isso não tem preço. Sensacional. Não tem preço. Porque nasceu basicamente de uma dor sua, né? Você falou que você estava sem tempo, você estava, de repente, você mesmo sendo médico, e é o que a gente vê muito, né? Médicos com problema de saúde, né? Médico com problema de obesidade, médico com problema de estresse, médico com problema, como você falou, até de libido e aquela situação toda que ele troca muitas horas por grana, ou seja, é hora grana, e ele não consegue ver o negócio dele como um negócio. Então foi essa dor sua mesmo, que você falou, opa, peraí, tô enlouquecendo com isso daqui. Você primeiro se cuidou para depois montar, ou seja, você primeiro viu em você o resultado para depois falar, opa, se eu sou médico e tenho essa dor, muito provavelmente outros médicos têm essa dor que eu tenho. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. E o que aconteceu? Eu precisei ir buscar com empresários de outras áreas, em masterminds de outras áreas, um conhecimento. E eu bati a cabeça para adaptar isso para a área clínica. Sim. E eu percebi, em 2021, eu percebi que eu tinha andado muito sabia muita coisa, e que estava na hora de eu tentar passar isso para outros médicos. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego tudo que eu já fiz na vida para chegar onde eu estou, ensino para o médico. Eu ensino também, eu falo para ele não dar as cabeçadas que eu já dei, porque numa trajetória de empreendedorismo existem muitas cabeçadas, e eu traduzo um pouco o que eu aprendo com grandes empresários para que ele aplique na área da clínica. Então, sem dúvida, foi baseado numa dor minha. Chegou uma época na minha clínica que eu olhava, tinha 6 pacientes novos marcados em seguida. Para quem é médico sabe, o bando de paciente novo em seguida, demora mais a consulta, você vai atrasar. Meus processos eram todos bagunçados. Quando uma área da minha clínica era boa, é porque uma pessoa era boa. Se ela saía, cair a casa. Então hoje a gente tem ali descrição de cargos, de tarefas, processos muito bem desenhados, e eu consigo ter tranquilidade para poder olhar para o meu paciente e ser 100% dele. Teve uma época na minha vida que eu tinha um paciente na frente e estava pensando, será que tá tudo certo ali na recepção? Será que outro paciente chegou? Estão confirmando os pacientes de amanhã? Isso tira a nossa atenção. Então, quando você consegue fazer uma boa gestão, você consegue até se dedicar mais para o paciente. Tá? Sem dúvida. E uma coisa que é muito importante, tá? Nós médicos, às vezes durante a faculdade, as pessoas elas têm a impressão que aquele médico que tem um retorno financeiro na vida, que tem prestígio social, que ele está fazendo alguma coisa errada. E o que a gente precisa falar é exato. Peraí, você acha que tem essa crença? Existe dentro do mundo médico a pessoa impressão que o médico tá prosperar, se destacar, que ele está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que isso assim, é quase que cultural no Brasil. Isso é cultural do brasileiro, né? Empreendedores, às vezes, quando eles começam a se destacar, o cara está ficando rico, deve estar fazendo alguma coisa errada. Uma coisa errada aí. Então, o que eu gosto de falar para os médicos? Que se eles estudam a parte da gestão, eles vão conseguir sim ganhar dinheiro sem precisar cometer deslizes éticos, sem precisar fazer acordo com empresa de prótese, fazer acordo com medicamento, sem praticar a chamada empurroterapia. Empurroterapia é o seguinte, você chega no meu consultório, você não precisa dos tratamentos que eu tenho, eu empurro para você. A partir do momento que o médico entende de gestão, que ele sabe captar bons pacientes, que ele consegue mostrar para o paciente o valor dos tratamentos que ele tem, que ele faz uma boa gestão financeira da clínica, ele tem retorno financeiro e ele pode falar assim, eu estou tendo retorno financeiro salvando vidas. Sensacional. E além de tudo, se comunica muito bem o doutor, né? Tem um jogo com a câmera, parabéns, viu? Eu queria saber como é que é prospectar e conscientizar a classe médica, porque o seu cliente principal, esse que você vai despertar, inclusive, para esse nível de gestão e de entendimento, é o médico.
Como é que é esse trabalho de conscientização de médicos para aquilo que você tem a ensinar para que ele possa alcançar os melhores resultados na vida dele? Me permite complementar a sua pergunta, é uma dúvida que eu tenho também. Eu acho que, assim, existe também uma grande questão. A categoria médica é uma categoria que tem um decoro, tem todo um estilo, um mise-en-scène, que a gente encontra isso também em outras profissões, mas o médico, ele também, basicamente a minha pergunta é, o médico tem muita dificuldade de admitir que ele vai aprender com outro médico. Como que você conseguiu quebrar também essa objeção? Na verdade, como eu fiz, tá? Eu fiz um planejamento para isso. Então, como muitas pessoas já me perguntavam sobre gestão, primeiro eu montei um grupo, falei, gente, vou colocar todos vocês lá, peguei meu celular, tinha mais de 100 contatos de outros médicos, que eles estavam sempre falando comigo, joguei tudo no grupo, falei, gente, quais dúvidas vocês têm? Comecei a conversar um pouco ali pelo grupo, e aí eu falei o seguinte, bom, esses médicos, eles nem sabem que eles precisam aprender alguma coisa. Aí eu falei assim, gente, eu vou começar segunda-feira, tá? Dar uma aula de 30 a 40 minutos aberta para vocês entrarem. Assistam, se vocês gostarem, tragam outros. As aulas eu intercalava entre aulas de gestão propriamente, como captar, como fazer vendas, como fazer marketing, e aulas de mentalidade. Sensacional. Que é a coisa que eles precisavam era mentalidade. Mentalidade é muito importante. E fui fazendo aquelas aulas durante um ano. Eu fiquei dando aula toda segunda-feira, 40 minutos, ensinando os médicos, falando para os médicos como eles melhoram. Tem vários que não se tornaram alunos de cursos meus e que falam que eu mudei a vida deles. Mas aí eu fiquei esse ano, o grupo saiu de 100 para 900 pessoas. A gente tem um grupo chamado Nível 2, que é de pessoas que já têm clínicas grandes, que tem outros médicos que trabalham para elas, com 150 pessoas. Então, eu fui, para conscientizar, eu precisei dar um conteúdo gratuito, mostrar para eles, e depois eu peguei, hoje eu tenho um curso e tenho a minha mentoria, que é o que eu mais dedico hoje, é na questão da mentoria, porque é aí que eu sei que eu vou mudar a vida. Então, para conscientizar, eu precisei primeiro mostrar para eles, porque existia todo mundo que eles nem sabiam que existia. Você educou esse seu cliente. Exato. O médico não sabia, assim, tinha médico que não sabia o que era ROI. Tinha médico que não sabia o que era CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa um paciente seu para ele chegar na sua recepção? Você precisa saber disso. Então, os médicos não sabiam conceitos básicos. A partir do momento que eles sabem esses conceitos, eles conseguem não só agregar mais valor para o paciente deles, porque uma clínica com processos bem organizados atende melhor o paciente, como eles conseguem também ter um retorno financeiro melhor e cuidar de suas famílias. E saber, inclusive, de fato, quanto que ele está ganhando, né? Sim. Porque, como você disse, às vezes a pessoa não tem ideia do ROI, não tem ideia se aquele valor, não sabe, às vezes, nem precificar. Vai pela média do mercado, né? O cara está cobrando tanto, vou cobrar mais caro ou mais barato. Mas uma curiosidade que eu tenho você diz que você faz uma mentoria em grupo. Sim. E uma mentoria mais, um grupo mais seleto e tudo mais. E você disse que eles não têm, quando você começou a dar os cursos, eles não tinham resultado porque eles não conseguiam implementar. Até que ponto você interfere na gestão ali? Tipo, você cobra como um processo de coaching, ou seja, ó, eu quero que vocês façam isso, e agora vamos lá, vamos ver os indicadores, ou você tem uma equipe por trás, que você vende esse serviço também, tipo uma V4, que ele te ensina, mas também você pode acoplar as próprias pessoas deles, né? Como é que funciona? Bom, hoje, toda segunda-feira, tá? Essas aulas abertas terminaram depois que o grupo cresceu e hoje, as segundas-feiras são todas dos mentorados. Então, eu dou uma aula coletiva para os mentorados, mas nos primeiros 3 meses, quando eles entram na mentoria, que eu faço? A cada 15 dias tem um one-on-one comigo, porque eu vou montar um projeto personalizado para ele. Aí eu tenho toda uma equipe que me dá suporte, então minha equipe treina a equipe dos médicos uma vez por mês. Treinamento de secretária, como é que ela vai converter o lead, aquela pessoa que apareceu no WhatsApp em consulta. Tá? Treinamento aí de comercial, treinamento para a parte financeira, treinamento aí para melhorar a experiência do cliente. Então, eu dou aulas todas segundas-feiras, aí a minha equipe uma vez por mês dá aula para o médico. Na fase inicial tem esse one-on-one, que é geralmente ou comigo ou com a minha sócia na mentoria. Eu tenho Seria um setup do negócio, onde a tua equipe treina a equipe do médico. Exatamente. E a cobrança é feita por você. Exatamente. E eu faço isso mesmo. Põe para ele, ó. As suas próximas etapas para a sua clínica crescer é 1X, 2Y, 3Z. Aí depois eu tenho uma pessoa, que é uma mentora de sucesso do cliente, que ela fica falando com o médico, você está conseguindo fazer? Para o médico falar de novo comigo, ele tem que cumprir aquelas tarefas. Entendeu? Entendi. Então existe um método, tá? A gente chama método MAD, Medicina de Alto Desempenho. Então a gente tem um método que é para levar o médico do ponto que ele está até o ponto de ter uma clínica referência que dê para ele prestígio social,
retorno financeiro e qualidade de vida, porque Muito isso bom. poucos médicos têm.